Olha, ainda hoje um estudante de história, um profissional da história, não deixa de ter um espanto, digamos assim, um choque no bom sentido, digamos assim, ao trabalhar, estudar, ler o período pombalino na história de Portugal. Pombal chega ao poder em 1750, ficará até 1775. E nesta etapa, que é uma etapa longa da sua experiência como administrador, ele aproxima, em termos das práticas políticas, ele aproxima Portugal do que seria depois os modelos do despotismo esclarecido da Áustria e da Prússia, no que diz respeito justamente à assimilação das ideias liberais burguesas e as práticas relativas a essas próprias ideias. Até a morte de Dom João V, Portugal ainda era apenas uma monarquia absoluta no sentido tradicional, clássico das monarquias absolutas da Europa. Depois da morte de Dom João V, com a chegada ao poder de Dom José I, Dom José chamará Pombal, que já tinha uma experiência internacional em termos de Europa, da vida diplomática que ele levou, para assumir ou administrar a monarquia portuguesa, o governo português. Neste período de mais de 20 anos da história portuguesa, a política pombalina começa a ter ressonância com o chamado terremoto de Lisboa, que ocorreu no dia 12 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, em que a cidade foi literalmente varrida, ou quase que literalmente varrida, da sua topografia pelos efeitos do grande terremoto daquele ano. Um primeiro grande passo da política pombalina foi, efetivamente, reconstruir Lisboa. Mas já reconstruir Lisboa, digamos, segundo os paradigmas de uma arquitetura de influência newtoniana, vamos chamar assim, que marcaria, por assim dizer, a história da capital portuguesa e a história de Portugal neste longo período do ciclo pombalino. Eu gostaria de lembrar, num primeiro momento, que a preocupação de Pombal era efetivamente consolidar a autoridade de Dom José I, consolidar, portanto, o modelo de governo, de poder em Portugal, mas, ao mesmo tempo, promover reformas, transformações, mudanças que imprimiriam um caráter civilizacional à monarquia portuguesa. Eu me refiro, por exemplo, às reformas que ocorreram na Universidade de Coimbra, que atualizaram academicamente Coimbra, que modernizaram academicamente Coimbra, e onde justamente o espaço foi sendo conquistado e afastado da censura inquisitorial, da censura política, que era a marca das monarquias absolutas da Europa como um todo.
Mas é importante verificar que a política pombalina não começa e termina em Lisboa. Nós não podemos perder de vista que o Brasil era uma colônia de Portugal. E há um projeto pombalino para o Brasil, e esse projeto pombalino eu me reservo o olhar, sobretudo para a Amazônia, onde viria a governar o estado do Grão-Pará e Maranhão, que era anteriormente estado do Maranhão e Grão-Pará, viria a governar o estado do Grão-Pará e Maranhão, o meio-irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e que foi responsável, digamos assim, por um projeto e por uma prática civilizacionais no território amazônico. Dispensa dizer que desde o final do século XVII o interior da Amazônia era fundamentalmente um domínio das ordens religiosas, sobretudo da Companhia de Jesus, que no final do século XVII, começo do século XVIII, já tinha para mais de 20 a 30 missões espalhadas pela Amazônia, num território onde se fazia presente, fundamentalmente, não a representação do homem civil, do cidadão civil, segundo, digamos, uma morfologia ideológica europeia, mas que se fazia presente, efetivamente, as ordens religiosas, as tribos, as aldeias, o trabalho missionário, e não havia efetivamente uma marca que remetesse de fato à política pombalina. E esta remissão à política pombalina viria no governo de Mendonça Furtado, em 1751 a 1759, numa luta que Mendonça Furtado travaria, não apenas para atualizar e modernizar as relações de poder e relações de trabalho no interior da Amazônia. Se hoje em dia nós temos na nossa topografia Santarém, Óbidos, Alenquer, Bragança, Viseu, Vigia, que eram antigas missões religiosas, principalmente as missões jesuíticas, e que depois Mendonça Furtado, inclusive porque estava imbuído de estabelecer as linhas do chamado Tratado de Madrid, e por conta do Tratado de Madrid é que o Pará conheceu figuras como John Grunfeld, Antônio Lande, um Lande que está vivo ainda hoje em monumentos como o Palácio do Governo em Belém, como a Catedral em Belém. Mas é interessante notar que foi na Amazônia, em Mazagão, por exemplo, que um determinado riscado urbano, um determinado projeto de cidade foi estabelecido, sobretudo pelos geógrafos alemães que vieram na missão do Tratado de Madrid, projetos que serviram, inclusive, para a reconstrução de Lisboa, ainda decorrente do terremoto de 1755. Ora, sendo a Companhia de Jesus a ordem poderosa e privilegiada
não apenas na Amazônia, mas no mundo lusitano, o choque de Pombal com a Companhia de Jesus foi inevitável. Assim, em 1758, se não me falha a memória, a Companhia de Jesus é expulsa dos domínios portugueses e, portanto, das antigas missões da Amazônia, e Pombal haveria de impor, através do Diretório dos Índios, através do Diretório dos Índios de 1757, no Alvará, que depois seria referendado juridicamente por Portugal, haveria de impor a língua portuguesa como língua oficial das regiões, dos povos, dos habitantes da Amazônia. Então, eu posso dizer aos meus alunos e aos meus colegas que, através da política pombalina para a Amazônia, através do governo de Mendonça Furtado, que é de 1751 a 1759, através do Diretório dos Índios, que uma outra configuração se estabelece, se define na região quando terminar o governo pombalino, quando Pombal perde o seu lugar com a morte de Dom José I e o começo do governo de Dona Maria I, a Rainha Louca, chamada Rainha Louca, de tal forma ou de tal sorte que nós podemos dizer hoje que a política pombalina para a Amazônia, através dos instrumentos que foram executados ou colocados em movimento por Mendonça Furtado, acabou por fazer da região, ou acabou por transformar a região num espaço diferenciado em relação ao Brasil colonial como um todo. Já era possível distinguir a Amazônia pós-Mendonça Furtado, a Amazônia pós-Diretório dos Índios, a Amazônia pós-Pombal, por exemplo, do que ocorria no sul do Brasil ou do que ocorria mesmo no sudeste brasileiro. A política pombalina, portanto, foi uma política civilizacional para a Amazônia colonial e deixou marcas que ainda hoje podem ser encontradas através da arquitetura civil de Umlândia ou através da topografia dos municípios do Pará ou através da identidade da língua portuguesa, que passa a ser a língua oficial na Amazônia do século XVIII, quando falavam-se apenas os dialetos e as línguas tribais, ou o que as companhias religiosas ensinavam para os indígenas. Estudar a política pombalina para a Amazônia é estudar o projeto civilizacional de Pombal para o extremo norte do Brasil.